Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você está vendo esse vídeo. Aqui é o professor Marcelo Lasno e hoje a gente vai para mais uma aulinha de ecologia. Vamos falar de ecologia de populações ou, como vocês estão vendo na tela, demoecologia. Então, trouxe para começar a ilustrar um pouco essa ideia do que é ou que estuda demoecologia, uma história que o Darwin trouxe. A história do Darwin e os elefantes. Olha, o Darwin fez uma conta de que a partir de um casal faz a taxa de fecundidade, ou seja, o número possível de filhos desse casal ao longo da vida deles é de 6 filhotes. Dessa maneira, né, em 750 anos, o Darwin fez a conta de que um casal daria origem a 19 milhões de elefantes. A grande questão é, o Darwin já faleceu há muito tempo, há mais de 150 anos, e apesar disso, a gente já presenciou esse número estratosférico de elefantes? A resposta é não. Por que não? Nenhuma população cresce segundo o seu potencial biótico. O que corresponde ao potencial biótico? A sua mera capacidade reprodutiva, que foi a conta que o Darwin fez. Por quê? As curvas reais de crescimento, elas ficam muito mais abaixo do que eu estou explicando para vocês. Vocês deviam estar escutando uma musiquinha aqui no fundo, vou tirar ela. Atenção, agora voltamos aqui. Olha só, essa curva é a curva real de crescimento, bem atenuada em relação ao crescimento real. A diferença entre essas duas curvas a gente chama de resistência no meio. A resistência do meio corresponde a toda a capacidade de suporte que o meio tem em termos de alimento, de meio ambiente, físico, abrigo, sais minerais, luz, no caso de fatores outros relacionados aos vegetais, por exemplo, e a tendência é que a população ela se equilibre em torno de um certo valor. E isso a gente chama de carga biótica máxima do meio. Então essa é a tendência de crescimento das populações ao longo do tempo. Bom, as populações, elas têm fatores claros de controle. Algumas, muitos fatores de controle, outras nem tanto. Um caso clássico de controle populacional foi acompanhado de maneira indireta por uma companhia canadense de peles, mostrando as flutuações entre o animal chamado lince, tá aqui, ó, o lince canadense, e o lepus americanus, que é a lebre americana. Vocês estão vendo que a curva azul, que é a curva da lebre, ela oscila de maneira parecida, embora desproporcional, mas parecido, o comportamento gráfico pelo menos é próximo da curva em vermelho, que é a curva do lince. Então você vê que há uma regulação clara entre as duas populações, mostrando que costuma ser um peguinha, né? O predador controla a população da presa, mas a população da presa também controla a população do predador, porque a lógica é a seguinte: se tem muito predador, a tendência é da presa cair. Mas se tem pouca presa, a tendência é da população do predador cair também. Cai no predador, aumenta da presa, aumenta do predador e assim por diante. Compreenderam? Você vê que é um gráfico medido em tempo real de 1845 até 1935, muito legal. Bom, aqui uma nova situação de crescimento populacional com dois protozoários, está vendo o Paramecium caudatum e o Paramecium aurelia, e vocês estão vendo uma coisa interessante, você vê aqui, ó, o Paramecium caudatum, quando crescido em tubo de ensaio, sozinho, ele exerce esse tipo de crescimento. E o aurelia também, quando sozinha, são essas curvas que estão lineares, né, contínuas. Agora, você está vendo essa curva pontilhada, o que aconteceu nessa curva pontilhada? No mesmo tubo de ensaio, foi colocado o Paramecium caudatum e o Paramecium aurelia. O que houve? Os dois perderam, tá vendo? Os dois têm crescimento mais atenuados, mas o Paramecium caudatum se deu muito mal. Ao longo do tempo, ele simplesmente se extinguiu. Essa curva é uma curva típica de competição, e esse princípio de competição é conhecido como exclusão competitiva de Gauss, que foi o camarada que estudou esse comportamento gráfico. Outro conceito muito importante em ecologia de populações é o conceito de densidade, que você talvez conheça das aulas de geografia. Densidade é o número de habitantes pela área que eles ocupam. Como a gente está falando de seres vivos, às vezes a gente faz a medição da densidade por unidades de volume, ok? Então toma cuidado, porque quando a gente está falando sobretudo em organismos aquáticos, por exemplo, ou aéreos,
né, a gente costuma trabalhar com unidade de volume também, coisa que não tem sentido, por exemplo, quando a gente vai medir uma densidade em populações humanas, tá? As taxas básicas, né, populacionais, elas interferem na densidade da população. Duas taxas contribuem para o aumento da população e, consequentemente, para o aumento da densidade da população. São as taxas de natalidade e imigração. Imigrar quer dizer chegar. E as taxas de mortalidade e emigração, que são as taxas de saída, são taxas que contribuem para o declínio da população. O saldo entre esses dois componentes, tá, faz com que a gente possa analisar se uma população ao longo do tempo estudada ela está em crescimento ou está em declínio. É isso aí, pessoal.